O drama de uma família que há 10 anos espera por uma resposta da justiça sobre a morte de um torcedor atingido por um vaso sanitário na saída de um jogo de futebol. Os responsáveis pelo crime estão presos, mas a família ainda não foi indenizada pelas entidades esportivas, entre elas a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. A morte do filho ainda fere, 10 anos depois, o coração de seu José. Penso daquele na cabeça do menino. O menino saiu para voltar e não voltou. Paulo Ricardo Gomes da Silva tinha 26 anos. Morreu em 2014, atingido por um vaso sanitário na saída de um estádio de futebol. Eu gosto de falar bem dele, porque realmente ele era um menino do bem. Ele trabalhava na manutenção de caldeiras do setor petroquímico e naval. Gostava de futebol e principalmente de surf. Hoje, 10 anos de sofrimento. Maio de 2014. Jogo entre Santa Cruz e Paraná em Recife, Pernambuco. 2 vasos sanitários foram arrancados de um dos banheiros do estádio e arremessados do alto da arquibancada. Um deles atingiu Paulo em cheio. Ele morreu na hora. Os vasos, pesando cerca de 10 quilos cada, foram jogados de uma altura de 25 metros. Na queda, chegaram à velocidade de 75 km por hora. O impacto, em Paulo, foi de cerca de 340 quilos. A simulação feita pela perícia dias depois do ocorrido dá uma ideia do tamanho do impacto. Tiago é tio de Paulo Ricardo e custou acreditar na morte do sobrinho. Quando me mostraram, eu disse, não é não, porque Paulinho, o Sport nem joga hoje, então tá errado isso aí. Paulo Ricardo estava no estádio por acaso. Nem torcia, nem pelo Paraná, ele foi fazer uma filmagem. Chega depois do jogo, acontece uma tragédia daquela. 3 torcedores foram presos e condenados pelo crime. O julgamento ocorreu em setembro de 2015. Eles ainda cumprem pena em regime fechado. Mas para a família de Paulo Ricardo, a justiça ainda não está completa. O dinheiro da indenização pela morte do rapaz, que em valores acumulados está na casa de 2 milhões de reais, ainda não chegou. Eu nunca vi nenhum presidente de Santa Cruz, no CBF nem se fala, Federação Pernambucana não se fala e apoio nenhum. O advogado que representa a família de Paulo Ricardo explica que o processo indenizatório é contra a equipe do Santa Cruz por ter falhado na segurança do evento e contra a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, organizadora do torneio. Em nenhum momento a família foi procurada, nem pelo clube, tampouco pela CBF. Saliente-se, inclusive, até uma apólice de seguro, um valor ínfimo de R$25 mil, que é devida pela seguradora, que também foi determinado na sentença este pagamento à família. Esse seguro sequer foi disponibilizado para eles. Em 2016, a Justiça deu parecer favorável à família, mas as entidades processadas recorreram da decisão. A alegação surpreende. A culpa seria do próprio Paulo por ter comparecido ao estádio naquele dia. Na defesa, foi levianamente colocado que o torcedor teria responsabilidade por aquilo. Como é isso? Ele é um torcedor, ele é um usuário de um serviço que foi colocado. Paulo foi pacificamente, não se envolveu em nenhum episódio de violência, nenhuma crítica, nada, né? E o clube ainda vem atribuir ao torcedor responsabilidade. Isso é ferir, além do Paulo, ferir a memória dele, ferir a família.
Representantes do Santa Cruz disseram que não vão falar sobre o caso. Tentamos contato também com a CBF, mas não obtivemos resposta. Enquanto a indenização não chega, a família segue tentando superar a dor. Eu tive que fechar meu negócio com... Não conseguia... Eu não conseguia fazer nada. Tudo era lembrança do meu filho e passei muito tempo sofrendo, né? Eles lá, não foi com o filho deles. Quando fala do dinheiro, as pessoas acham que a gente está cobrando, correndo atrás, falando em processo por conta disso, questão de interesse. E não é interesse, não é? É uma questão de reparação mesmo. O Paulo Ricardo era o mantenedor da mãe, do pai, da casa. Então, quando tiraram o Paulo Ricardo, tiraram também essa renda, esse provedor de sustento da casa. O dinheiro não paga uma vida, não tem dinheiro no que se pague, mas só que eles têm que ter a responsabilidade. 10 anos já se passaram desde a morte de Paulo Ricardo, mas as memórias do rapaz ainda estão muito vivas pela casa. O quarto dele, que fica na parte de cima, está sendo preservado praticamente do mesmo jeito até hoje pelo pai dele. Com a morte do filho, é como se a vida de seu José tivesse parada num passado marcado de saudade. É ele quem mostra orgulhoso cada cantinho do quarto do filho. Pela cama, camisetas e homenagens. Ao lado, a prancha de surf, outra paixão de Paulo. O capacete de soldador e os óculos de proteção. Nada foi descartado. Aqui, à noite, o senhor gosta de manter a luz acesa. Sim. Por quê? É porque dá uma sensação que ele está aqui dentro, deitado, está dormindo, está assistindo televisão. Caso a justiça dê ganho de causa à família de Paulo, ainda não se sabe quando a indenização chega. Eu me sinto abandonado, sim. Tem que esperar. Agora o tempo, a gente não sabe.